te a refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama as frentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água
valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Em Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Salmos 56:4. Eu e minha casa serviremos ao ao Senhor. Senhor. Josué 24:15. Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Salmo 56:4. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Gostaria de compartilhar com você mais uma passagem que se encontra no Sermão do Monte. Jesus ensinando aos seus discípulos algumas virtudes e comparando aquilo que os antigos praticavam, os fariseus praticavam, com aquilo que os discípulos dele devem praticar. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós encontramos um ensino acerca da oração. E diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando não useis vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pai amado, nos ensina, pela tua palavra, como ter as virtudes de Jesus em nossas vidas, para que saibamos amar de acordo com as regras do céu. Ensina-nos a te amar e a orar. No teu nome, Jesus, pedimos. Amém. O mundo hoje passa por um caos, sentimentos de impotência, muita ansiedade, muito medo, temor no coração. Pessoas sem muita perspectiva de vida, pessoas que se foram, nossos familiares, nossos amigos, pessoas próximas a nós, irmãos, familiares de irmãos, colegas, muitos conhecidos. E nós ouvimos falar de
muitos que não conhecemos, mas são conhecidos dos nossos. Isso tudo causa um furor no nosso coração, no sentido de que nós nos sentimos impotentes diante de situações tão caóticas, calamidade mesmo. É complicado para nós, até muitas vezes, buscarmos o propósito em tudo isso. Deus levou os nossos, Deus levou os dos outros. Mas em tudo isso a gente sabe que o amor de Deus nos dá e nos capacita para vencermos as aflições desse mundo. E Ele quer que tenhamos vida, mas Ele quer principalmente que tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, seu próprio Filho, que desceu do céu para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. E num momento como esse, em que a impotência se apodera muitas vezes de nós, muitos porquês, talvez algumas pessoas se questionam e questionam os outros, outros procuram culpados. A gente não deve esquecer de algumas coisas que são simples, que nós sempre aprendemos e que muitas vezes precisamos desses momentos para colocar em prática, uma vez que, quando está tudo bem, nem lembramos de Deus, né? Algumas vezes. Mas Jesus disse: orem. Deus nos deu o Espírito Santo para traduzir as nossas orações. Ele disse: quando vocês tiverem alguma coisa para pedir, peçam. Ele falou aqui nessa passagem que Deus sabe do que a gente precisa muito antes da gente pedir. Por isso que as nossas orações devem ser internalizadas para um Deus que tudo pode. Direcionadas para um Deus que já sabe do que precisamos, mas quer esse relacionamento com Ele. E Ele nos dá um modelo de oração. Ele diz: entra no teu quarto. Entra na tua câmara secreta, porque Deus lê e vê os nossos pensamentos. E ao pedirmos, Ele nos atende de acordo com a sua vontade. Muitas vezes queremos a nossa, não entendemos qual é a dele, a vontade dele, mas Ele nos mostra soberanamente que está no controle e nos faz perceber que a vontade dele prevalece em todas as coisas. E Ele dá esse modelo de oração exatamente para a gente não seguir alguns padrões que muitas vezes vemos por aí. Ele diz: entra no quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Ele diz também: não use repetições que não servem para nada. Não é o muito falar que vai fazer você ser ouvido por Deus. É a sinceridade do seu coração, muitas vezes a sua angústia, o seu clamor, a busca por socorro para você, para outros. E Deus já sabe que você precisa disso. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você orar, glorifique a esse Deus que tudo pode. Que não seja uma oração vã, mas que Deus possa ser glorificado em todas as coisas, em todos os momentos, nos bons, nos ruins. Porque o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós ansiamos para que o reino de Deus se manifeste a todos os seres humanos através de Cristo, e a gente aguarda a vinda de Cristo. O retorno em que vai buscar os seus
para o gozo da felicidade eterna. Ele diz: assim na terra como nos céus, a tua vontade seja feita. Então, quando pedimos a vontade de Deus, nós precisamos nos despir da nossa, porque a nossa nem sempre está em acordo com a dele. Ele diz também: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Peça por alimento. Peça por alimento para você, peça por alimento para os outros, para que Deus supra as necessidades daqueles que hoje estão precisando de uma ajuda material também. Ele fala: perdoa-nos as nossas dívidas. Peça perdão quando você for orar. Arrependa-se daquilo que você tem feito de mal. Confesse seus pecados ao Senhor e peça para Ele perdoar. Ele ouve os corações dos que estão contritos. Ele diz também: assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqui é muito importante. Muitas vezes nós impedimos nossas orações de serem ouvidas exatamente porque temos sentimentos, emoções negativas e a falta de amor, que se traduz muitas vezes na falta de perdão em relação aos outros. Nós não perdoamos as pessoas e queremos que Deus nos perdoe. É uma hipocrisia fora do comum, né? Que nós devemos tanto para Deus, queremos que Ele nos perdoe, e às vezes as pessoas devem tão pouco para nós que nós não conseguimos, como dizem por aí, liberar o perdão. Mas é uma ordem do Senhor. E a gente vai ver essa ordem daqui a pouquinho. Ele fala também: não nos deixe cair em tentação. Aquele que está em pé, veja que não caia. Protege-nos, Senhor. Seja o nosso escudo. Seja a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas nossas tribulações, nas nossas angústias. E não nos deixe cair nos maus desejos do nosso coração. Livra-nos do mal. E que mal nos assola hoje? O mal assola o mundo todo. Peça livramento. Mesmo que alguns não vão ter esse livramento. Mesmo que às vezes você mesmo, talvez, num futuro próximo, não vá ter esse livramento. Mas peça esse livramento do mal. Deus ouve as orações. Deus faz a sua vontade. Ela é soberana e às vezes a vontade dele é exatamente contrária àquilo que nós queremos. Ele fala: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Um dia todos reconhecerão que esse Deus, que já veio ao mundo em forma humana, que nos proporcionou a salvação através de Cristo Jesus, que restabeleceu um relacionamento do homem com Ele. Um dia Ele virá como juiz, em que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos reconhecerão o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A glória, o poder e o reino são dados a Ele para sempre. Ele coloca no final amém. Amém é uma expressão que quer dizer que assim seja, Senhor. E ele conclui essa passagem dizendo: porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês.
É importante confessar, é importante perdoar, é importante pedir perdão, porque Deus ouve dos céus e acolhe as orações daqueles que se aproximam dele com um coração contrito e sincero. Está aqui um bom modelo. Eu queria propor para você essa semana, começando de hoje de manhã, quando encerrar essa mensagem, essa programação, nós vamos tirar um tempo de oração. Se você está sozinho em casa, ore sozinho. Se você está com seus familiares, você pode orar com seus familiares. Mas Jesus diz: entra no teu quarto, ora em secreto para o teu Pai. Tire um tempo todos os dias para entrar no seu quarto, orar em secreto para o teu Pai Celestial. O nosso Deus sabe das coisas que temos necessidade e Ele nos atende. Ele sabe do que está acontecendo no mundo e Ele tem o controle disso. Peça pelos governantes, peça por sabedoria, peça que Deus tire os maus, peça que Deus dê o discernimento, a sabedoria, a direção, para que os homens encontrem soluções que ajudem a humanidade a se safar dessa. Que seja a sabedoria de Deus que promova isso. Peça pelo nosso povo, peça pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Nós vivemos tempos difíceis, mas Deus tem todo o poder para reverter situações difíceis. E hoje, como igreja, hoje como discípulos de Jesus Cristo, as perseguições são um pouco diferentes. Nós não sofremos mais as jaulas dos leões, as arenas romanas, mas nós sofremos perseguições morais, intelectuais, mentais. Nós somos perseguidos por preconceitos, nós somos perseguidos simplesmente por seguirmos Jesus. E que Deus nos livre dos perseguidores. E que Deus dê aos perseguidores uma mente aberta para compreender de onde vêm todas as coisas, quem criou o universo verdadeiramente e quem um dia virá como juiz para dar a recompensa de acordo com as obras de cada um. Então, ore. Ore quando acabar aqui a programação e reserve um tempo todos os dias. Nós estamos passando uma lista para todos aqueles que têm contato conosco, daqueles que são mais próximos, dos pedidos que realmente nós precisamos orar intensamente, intensivamente, para que Deus olhe por nós, para que Deus acalme nossos corações, para que Deus nos mantenha sóbrios em meio a tanto caos, para que Ele nos dê a serenidade, para que Ele nos dê a paz que Ele prometeu. Nós temos aflições no mundo, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus diz assim: ore, ore ao Pai Celestial, entre no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará.
de agonia e de dor, nós precisamos recorrer sempre à mensagem que sustentou nossas vidas e nossas almas durante tanto tempo. Eu gostaria de cantar nesta noite um cântico do cantor cristão intitulado Deus Cuidará de Ti. Apenas 2 estrofes. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salva.